Olá, olá, olá. Nós estamos começando, na verdade, estreando o programa Jogo do Poder. E eu gostaria de, em primeiro lugar, falar a respeito da pessoa que eu considero os maiores responsáveis por esse programa estar indo ao ar. Eu quero aqui agradecer a pessoa do Charles Barbosa, meu diretor, agradecer a Denise, a sua esposa, porque eles tiveram a coragem de me convidar e aceitar colocar no ar um programa que fale a verdade. E meu nome é Paulo César Martins, é um nome que já é conhecido na cidade de Campos, na região, e nós temos o prazer hoje de estar conversando, vamos dizer assim, com uma pessoa que eu particularmente respeito, admiro, porque ele tem uma história diferente, É um menino que veio das ruas e se tornou hoje um empresário respeitado, um grande conhecedor do direito e uma pessoa com muita inteligência, vivacidade e firmeza nas suas opiniões. Nós vamos conversar com Marlon Guido, Eu quero dar um grande abraço aqui e dizer que é uma honra estar podendo conversar com você, Marlon. Te agradeço sim, agradeço aos que você mencionou, ao Charles, por ter aberto esse espaço, corajosamente ter aberto esse espaço. Eu me sinto muito lisonjeado, Paulo César, de coração, eu gosto muito de você, eu tenho uma estima, Obrigado. Um carinho muito grande por você, um respeito, e me sinto lisonjeado porque um homem de seu calibre, um jovem senhor que já foi deputado, representando aqui a nossa cidade, nossa região, presidente da Câmara, vereador, e eu com um know-how ainda a ser construído, está sendo convidado para inaugurar o seu programa, de fato para mim é uma honra muito grande. E eu espero atender às suas expectativas e, claro, a de quem vai nos assistir, os felizardos que assim farão. Fique aí ligadinho porque, olha, o bicho vai pegar. O programa tem esse objetivo, O programa quer falar daquilo que acontece no labirinto do poder, nos bastidores, aquilo que se fala na rua e as pessoas muitas vezes não têm a coragem de abordar nos programas de televisão. Mas falando nisso, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo e lembrar de um momento importante, porém muito difícil da política da nossa região, que foi um momento em que aconteceu aqui em Campos um governo que trouxe para nós um conhecimento de coisas que aconteciam nos bastidores e que envergonharam e envergonham até hoje o nosso município nacionalmente. Eu estou falando do período do ex-prefeito Alexandre Mocaiber. Então, o Alexandre Mocaiber foi prefeito de Campos e tem uma coisa que incomoda a mim e aos telespectadores profundamente, porque ele chefiou uma quadrilha para roubar os cofres públicos no nosso município. Ali foi o ápice da roubalheira nos cofres públicos da nossa cidade. Se você não sabe, eu gravei 2 programas numa televisão que foram censurados. Eles não foram ao ar. Então é necessário que a gente vá fundo, que toque nesse assunto. Porque o que aconteceu na nossa cidade? Um grupo de políticos, ou de pessoas que se diziam políticos, eles tomaram o poder com a única finalidade: saquear os cofres públicos. Você se lembra bem desse episódio, desse período da história do nosso município? Lembro e lamento muito, porque um episódio como esse na cidade torna vulnerável não só a administração pública e a visão dos munícipes para com a administração, mas nós, cidadãos do município em si, Porque a gente fica vulnerável, exatamente isso. Eu, por exemplo, na ocasião, estava em Vitória quando a Operação Telhado de Vidro aconteceu, eu estava no Espírito Santo a trabalho e fui alvo de brincadeiras e piadas por conta de um episódio que estava acontecendo aqui na minha cidade, onde eu não tinha nada com isso. Aliás, eu acho que todo mundo já deve ter escutado alguma piadinha
quando se fala que é campista por aí. Inclusive tem a tal do campista nem fiado nem à vista, que muitos não sabem a história verdadeira, nós vamos trazer aqui brevemente. Mas enfim, foi algo que aconteceu que abriu a cidade e expôs a gente de uma forma catastrófica. Vale lembrar que antes do prefeito Alexandre Mocaibe, do ex-prefeito Alexandre Mocaibe, ser prefeito, ele já vinha de um episódio negativo quando era secretário de saúde do prefeito Arnaldo Viana, não é mesmo? Ele já tinha tido uma mancha, os problemas que aconteceram ali, e mesmo assim ele foi indicado pelo prefeito para ser candidato e ganhou a eleição. Enfim, eu vejo como uma negatividade muito grande. Certo. E espero que essas próximas gestões venham a limpar a cara da nossa cidade, porque o Campos tem um povo, tem uma gente aqui que trabalha e trabalha muito, que não merece isso, Paulo César. Perfeito. Mas é importante que o telespectador tenha essa memória do que aconteceu recentemente para que ele possa, né, analisar o que está acontecendo nos dias de hoje e projetar até mesmo o que ele quer que aconteça nos dias do amanhã. Então, o assunto Alexandre Mocaibe era tão grave, foi tão grave, que expôs as vísceras do nosso município, dos royalties do petróleo, a todo o Brasil, que estava sendo mal utilizado. Porque o que acontecia na verdade, né? Vamos ser francos, vamos ser sinceros. Eles chegavam de manhã cedo e planejavam aonde eles iam saquear, qual é a secretaria que eles iam tirar dinheiro. E o negócio era tão escandaloso, né, que eles não tinham nem o cuidado, né, não tinham nem o respeito pela legislação. Né. Chegava e entrava com uma nota fiscal de um lado, já saía o cheque do outro, e não entrava nem aquilo que estava sendo fornecido. Foi um escândalo absoluto e total. Não é? Isso causou todo aquele trabalho de levantamento por parte da Polícia Federal, e veio a Operação Telhado de Vidro. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Por que Alexandre Mocaibe não foi preso? E hoje eu vou dizer por que ele não foi preso. Né? A verdade doe a quem doer. Esse é o objetivo do nosso programa. E por isso que eu vou contar esse assunto, e você que está em casa vai poder assistir e acompanhar. Eu sei que nas ruas todo mundo fala, todo mundo diz, mas falta a coragem de apresentar a verdade dos fatos na televisão, né, nas emissoras de rádio, nos jornais, de forma clara. Né? Nós não temos o compromisso com quem quer que seja de esconder a verdade. Então, foram presos vários secretários, inclusive o procurador do município. Você veja o tamanho, a expressão que a quadrilha tomou. O procurador do município, doutor Alex, foi preso, não é? E junto com ele vários outros secretários, né, também foram presos, e todos eles ficaram meses e meses e meses presos no Rio de Janeiro. Saíram daqui de uma forma vexatória, algemado nas mãos, nos pés. Parecia uma coisa assim, uma operação que estavam caçando animais perigosíssimos. Se não eram perigosos num aspecto, eram perigosos como ladrões, como assaltantes do colarinho branco. Mas o chefe da quadrilha, o senhor Alexandre Mocaibe, o prefeito da cidade na época, não foi preso. Você tem ideia do que aconteceu? Isso, na verdade, é cultural, né, Paulo César? Porque todo mundo que inicia um estudo do direito já começa a entender que todo chefe de setor é responsável pelo setor a que ele se propõe ou a que ele foi nomeado para ser. Né? Por exemplo, um delegado, ele é responsável por todos os atos de seus demandados numa delegacia. Perfeito. Né? Um presidente da República, como na ocasião do Lula, no episódio do Mensalão, ele também não foi responsabilizado diretamente. Certo. Quando, na verdade, ele teria que ser responsabilizado sabendo ou não. Porque o não saber, que foi a alegação dele, provavelmente
deve ter sido a do Alexandre Mocaiber também, de não saber que aquilo estava acontecendo debaixo dos olhos dele, né? De não estar a par daquelas coisas negativas que estavam acontecendo, daquele roubo que estava acontecendo ali, é justamente o merecimento de sua punição, porque a obrigação dele é saber. Então entendi, essa coisa de ponto de vista. Eu não sei, eu não sabia, não muda a apenação que há de ser atrelada a ele. Mas olha só, a questão, por exemplo, do mensalão, não é? A questão que envolveu o ex-presidente Lula, eu entendo que ali foi uma situação que não foi administrativa, foi uma questão de natureza política. Né? Você viu que houve um envolvimento de ministros com empresas privadas e com bancos no repasse de dinheiro para deputados, né, que votaram ou não votaram em favor de determinada situação. Esse assunto é polêmico, né? Não se sabe ao certo se Lula soube ou se não soube, não é? Mas a grande questão é o seguinte: Mocaibe assinava os cheques, é sabido de que ele teve participação direta naqueles assuntos todos que foram denunciados na Operação Telhado de Vidro. Então não cabe para ele vir alegar de que ele não tinha conhecimento. Essa alegação não cabe. Nenhum juiz de bom senso, e ficou comprovado através, inclusive, das gravações da Polícia Federal, de que ele era conhecedor dos detalhes da corrupção. Ele era o chefe da quadrilha. É diferente uma situação da outra. Só que, na verdade, quando houve a prisão, ele não foi encontrado. Não é? E quando ele não foi encontrado, ele começou a trabalhar nos bastidores através dos advogados que ele tinha, com o objetivo de não ser preso. E ele conseguiu o seu intento. E as pessoas ficam a se perguntar: o que é que aconteceu que Alexandre Mocaibe conseguiu ficar fora da cadeia? Essa é a grande pergunta. E eu quero afirmar aqui hoje que eu tenho a resposta, dada por uma fonte, né? Na medida em que sou jornalista, eu tive oportunidade de conversar com pessoas de dentro do poder que me informaram: olha, Paulo César, o dinheiro saiu de Farol de Santo Tomé, 21 milhões de reais. Agora, tem todo o detalhamento de como esse dinheiro foi arrecadado e de como esse dinheiro saiu e para onde esse dinheiro foi. Na medida em que esse dinheiro foi o grande responsável, subornou setores do Poder Judiciário, e a partir daí houve uma liminar que garantiu ao ex-prefeito Alexandre Mocaibe responder como se ele não fosse um inocente, como se ele não soubesse de nada. Como não sabia? Se foi ele que assinou os cheques, se foi ele que participou da forma como ele participou. Eu quero conversar com você e explicar para você e para os telespectadores como é que esse dinheiro saiu e como é que esse dinheiro foi chegar em Brasília para evitar a prisão do Alexandre Mocaibe. Mas nós vamos aos comerciais, Marlon, num minutinho só. Perfeito. Já estamos voltando. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Voltando com o programa Jogo do Poder, nós queremos lembrar você que está ligando a televisão agora que nós estamos tendo o prazer de conversar
com o nosso querido Marlon Guido, que é, né, uma pessoa que, eu já falei aqui antes, né, é um menino que veio das ruas, né, já foi menino de rua, e hoje é um empresário bem-sucedido, respeitadíssimo, é um operador do direito, uma pessoa que está terminando o curso de direito e que tem uma capacidade jurídica tremenda. E quero falar aqui também, importante que fique registrado no bloco anterior, eu falei do que aconteceu no telhado de vidro, né, que um dinheiro, e eu vou dizer aqui, repetindo, 21 milhões de reais foram levados, segundo uma fonte, né, que eu tenho, dentro de uma urna de funerária, né, para Brasília, através dos advogados, que já tinham todo o manejo, uma forma de conduzir as negociações junto ao STJ, para que alguns ministros pudessem garantir a liberdade de Alexandre Mocaibe. Olha, Marlon, muita gente pergunta para mim, você não tem medo de ser preso, não? Olha, não seria agradável ser preso, é lógico que não. Mas eu não tenho medo de ser preso, não tenho mesmo. Quando eu for preso, ou se eu vier a ser preso, em razão da verdade. Em razão da verdade, não há problema nenhum, não. Tudo bem. Agora, quando se trata de ser preso por motivações outras, aí não é diferente, mas graças a Deus não é esse o assunto. A abordagem aqui é a seguinte: a corrupção, ela não é um assunto que se prende tão somente ao poder executivo. Ela alcançou o poder judiciário em parte, não é? Porque nós temos muitos juízes, desembargadores, ministros, os mais honrados, mas também temos uma parte apodrecida do poder judiciário. E vou dizer mais, o poder legislativo, nós não temos uma parte apodrecida, não. Ela é praticamente quase toda apodrecida. A política se transformou numa atividade de bandido. Então a pergunta é, você sabia desses detalhes? O telespectador comenta nas ruas de que esse dinheiro foi numa urna. Olha bem o que aconteceu. 21 milhões em dinheiro, levado de Campos até Brasília, e ninguém vai parar um carro de funerária. Está lá uma urna, ninguém vai abrir para saber se o morto é morto ou se tem dinheiro dentro. Foi essa a mensagem que chegou da minha fonte de como é que Mocaibe ficou livre da cadeia. Bem sugestivo, porque é um dinheiro morto. Como todo dinheiro que provém da corrupção, ele não gera frutos. É um dinheiro morto. E com certeza esse dinheiro já morreu ou se transformará em morte por quem quer que ele tenha sido aproveitado e onde quer que ele tenha sido usurpado. Tá? E há uma mística, um receio da população e de muitos que têm a prerrogativa de formar uma opinião sobre juízes, que é um receio de colocar os juízes, de qualificá-los como um mau colaborador, vamos dizer assim. Para mim, um juiz que se vende, ele é tão vagabundo quanto um traficante de drogas, tá? Ele é tão canalha, ele é tão ralé, um desembargador, ou o que quer que seja, até um ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele se ao vender, usar sim, de suas prerrogativas e atribuições para um mau trabalho, ele para mim se torna um ladrão de galinha, como esses que são envergonhados, presos no mercado, ou até muito pior. Então eu não posso me furtar nem dessa verdade e nem de outra, Paulo César. Quero pedir licença a você aqui para comentar, porque eu vim candidato, eu me ofereci para a população como candidato no último pleito, inclusive no mesmo partido de Alexandre Mocaibe, que era o PSB, ao qual eu sou filiado até hoje, mas quero deixar bem claro que não há nenhuma motivação aqui. Eu não de natureza pessoal, vamos dizer assim. Absolutamente. Perfeito. Absolutamente. Não, tá? Da mesma forma, viu? Então eu sou, como você me apresentou, um estudante de direito e não posso me furtar, né, da verdade, de comentá-la e expor de forma que isso venha me comprometer, vamos dizer assim. Então eu não tenho nada pessoal, mas agora é uma coisa que envergonhou o município de Campos, expôs a cidade, e quando no primeiro bloco eu coloquei isso aqui,
O que significa? As pessoas vêm para cá, Paulo César, para Campos, e com um episódio desse acontecendo na nossa cidade, dentre outros que aconteceram, eles acham, as pessoas, os vizinhos aqui, os munícipes vizinhos que vêm para cá, para a cidade, numa empreitada de trabalho ou o que quer que seja, e entendem que aqui é uma cidade sem lei. Isso aqui não tem lei aqui. Falando nisso, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha, o Fundecam... E não é verdade. O Fundecam, só para você ter uma noção, no período Dr. Arnaldo e Alexandre Mocaiber, né, eles financiaram projetos onde foram gastos milhões e milhões emprestados, com carência, juros baixíssimos. Fábricas foram abertas na Baixada Fluminense, fábrica de biscoito, de massa, de perfumes, disso, daquilo outro. E todo esse dinheiro foi para o esgoto, porque as fábricas fecharam, a Fundecam, que na verdade é o dinheiro da população, se perdeu, né? O dinheiro, eles não pagaram, sumiram, desapareceram. Então não se trata, quando você colocou com muita grandeza, não se trata de uma questão de natureza pessoal contra o doutor Alexandre Mocaiber, né? É uma questão, o programa tem esse compromisso, a verdade doe a quem doer. Tá certo? Nós estamos falando desse assunto hoje, mas vamos continuar falando de outros assuntos e de outros figurantes também dentro desse cenário. E falando nisso, eu gostaria de abordar um assunto que eu creio ser extremamente importante, porque ele vinculou e vincula a questão administrativa, que é o poder legislativo, já desde aquela época. Porque vamos falar a verdade, gente. E os vereadores que têm a responsabilidade de fiscalizar a aplicação do dinheiro público? Os vereadores, eles na verdade participaram intimamente desta quadrilha. Vários vereadores, eu não vou aqui dizer todos, não é? Mas é de conhecimento público, vários vereadores tinham participação direta. Eles tinham uma tal de emenda parlamentar, uma coisa vergonhosa. Chegava à ordem de 6 milhões para cada vereador ano. Então o vereador ia lá e no lugar de fazer a obra, era o mesmo sistema. Entrava a nota, saía o cheque e o vereador ficava com o dinheiro. 6 milhões de reais. Vários vereadores. Aqueles que quiserem, digamos assim, que estiverem incomodados, podem buscar na justiça, né, qualquer tipo de ação contra mim, porque eu não tenho dificuldade para enfrentar as barras dos tribunais e levar as provas, né, levar as provas que digo, porque as provas, existem provas? Existem provas disso, né? Eu não entendo por que é que essas provas não vêm a público, porque elas estão em poder do poder legislativo, né? Foram criadas várias comissões parlamentares de inquérito. Ô Marlon, olha bem o tamanho do escândalo. Vários cantores que já tinham morrido. Nelson Gonçalves, depois de 3, 4 anos de morto, cantou aqui dentro do nosso município por uma quantia, um cachê altíssimo. E a atual Câmara de Vereadores, viu, doutor Edson, o senhor que é o presidente, os demais vereadores, os senhores têm que dar uma explicação à população nos dias de hoje. Cadê o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou o desvio de milhões e milhões de reais na Fundação Zumbi dos Palmares? Esses vereadores, e você foi candidato a vereador, e eu tenho certeza que teria sido um vereador excelente, que não ia de forma alguma se coluir com esse tipo de comportamento. Esses vereadores nos devem uma explicação. Vários vereadores despachavam com o doutor Alexandre e a partir dali o próprio secretário de Fazenda começava a fazer pagamentos para empresas em razão do conluio que havia entre o poder legislativo e o poder executivo na época. Na verdade, se a gente sair às ruas hoje e perguntar a cada uma dessas pessoas que está nos assistindo agora, e quem não está nos assistindo, se a gente sair aqui no centro da cidade hoje, com uma pesquisa na mão, e perguntar assim, senhora,
A senhora está satisfeita com os trabalhos realizados pelos vereadores? A senhora dona de casa, você que acorda 4h30, 5 horas da manhã para pegar uma van e ir para Macaé trabalhar e voltar no fim do dia, que não tem tempo para ir numa sessão plenária, por exemplo, que não acompanha o trabalho, um estoquista do supermercado, um pedreiro, um profissional liberal, essas pessoas que não têm acesso a essas informações, enfim, e trabalho. Se eu perguntar a cada uma dessas pessoas se elas estão satisfeitas com os trabalhos realizados pelos vereadores, com a fiscalização dos vereadores desde a época do Alexandre Mocaibe até hoje, eu tenho certeza que vai ser motivo até de chacota. Verdade. Nós podemos dizer que hoje a Câmara, se fosse uma empresa, eu que trabalho no setor empresarial, vamos dizer, uma comparação, porque não deixa de ser uma máquina que gera recursos e precisa aplicá-los, seria hoje a Câmara de Vereadores, hoje não, desde esse episódio que a gente está falando, e a gente tem boas lembranças, seria uma empresa falida, totalmente falida, uma empresa que não se paga. O vereador, hoje, eu tenho aqui a ressaltar a figura do meu amigo Rafael Diniz, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma admiração muito grande. Ele, o seu pai, que hoje Deus o tenha, não seria a única exceção, claro. Nós temos bons vereadores, mas excelentes. A Câmara Municipal em si é uma empresa falida. Os vereadores, eles não, eu vou dizer, eu posso assegurar, eu como cidadão, como quem também paga o salário deles, não estou satisfeito com o que eles estão recebendo e com o trabalho que eles estão exercendo. Para mim não é suficiente. Se me permite, eu gostaria de pedir rapidamente à produção que nos levassem agora para as ruas, para que nós possamos ver as imagens dos manifestantes que estavam na rua no ano passado demonstrando sua indignação. Vamos às ruas um minutinho e já voltamos já rapidinho, continuando com a conversa a respeito da corrupção. Você viu, telespectador? Você viu, Marlon, o que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil desse período todo? É que a população ela está indignada. Ela não sabe ao certo o que é preciso que se faça, para onde ela quer ir, né? A gente observa que é um quebra-quebra, que é muita gente desorientada, tem muito bandido no meio, gente com o fim de vandalismo, de destruição, mas a massa que foi às ruas protestar é porque ela verificou que as instituições estão apodrecidas, sem respeito, e aí causou todo esse tumulto que nós verificamos no ano passado, não só no Rio de Janeiro, mas em várias outras capitais. O que você acha desses episódios, Marlon? Vale a pena lembrar que nós tivemos uma motivação. O Egito, salvo engano, começou com as manifestações de rua, na Praça Tahrir. Os cidadãos daquele país valentemente se mantiveram naquela praça e destituíram vários poderes, né? Nascia ali nasceu um movimento um pouco antes. Nasceu um pouco antes, na verdade, o que aconteceu naquele episódio? Uma pessoa, um trabalhador que trabalhava numa feira, ele foi preso, espancado, e num país muçulmano. E, na verdade, ele só queria trabalhar, né? Foi a primavera, conhecido como... Primavera Árabe. Primavera Árabe. Pois então, bem. O que aconteceu? Ele foi espancado e a população daquele país, não me lembro agora no momento qual foi o país que iniciou todo aquele processo, a população se levantou contra o poder constituído por permitir, por induzir aquele tipo de política. Aquilo ali, de uma forma epidêmica, pegou toda aquela região, não é?
e foi uma forma do povo demonstrar sua indignação, né? Mas aqui no Brasil me parece que eles não sabem muito bem para aonde eles querem chegar. Eu particularmente acredito que o processo democrático tem que ser, de uma forma ou de outra, permitir que haja uma fiscalização maior e mais verdadeira. Porque o que as pessoas querem hoje é transparência. É verdade. Hoje os poderes, Paulo César, eles estão querendo cada vez mais cercear. Eu coloquei essa questão aqui, muito bem lembrado por ti, porque há uma mola motivadora. Aqui iniciou-se com uns 20 centavos. Vamos dizer, aquilo que chamaram de os 20 centavos, que não tinha nada a ver, evidentemente, com o dinheiro da passagem. Mas foi uma mola motivadora. E nessa questão que a gente está colocando, a verdade é que o poder hoje quer cercear cada vez mais os poderes paralelos, como a atuação do Ministério Público, como a atuação da Polícia Federal, dos inquéritos, querendo direcionar a prerrogativa da iniciação do inquérito só para o delegado federal, tirando dos agentes. Então são coisas que estão acontecendo por trás, né, que não é levado a público com tanta veemência, que precisa ser colocado, e o único objetivo dessas motivações, desses projetos, é de a corrupção acontecer mais à vontade e não permitir que os poderes ajam em desacordo com isso aí. Você é a favor da criação dos conselhos comunitários, como está sendo proposto pela presidente da República, né, a Dilma Rousseff? Né? Ela está querendo que haja a criação de conselhos comunitários para que haja uma maior participação, fiscalização por parte da população. E os conselhos não é uma coisa nova. Né? Existem aí vários conselhos já atuando há mais de 30 anos no Brasil. Agora, o poder público me parece, principalmente o Congresso, que há um temor muito grande dessa fiscalização direta do cidadão. Eles estão dizendo que a presidente quer trazer para o Brasil um sistema venezuelano, né? De procurar dar poder em demasia à população, de uma forma a montar um poder paralelo ao Congresso Nacional. O que você acha disso? Eu quero saber sua resposta, mas daqui a pouquinho, depois dos comerciais, rapidamente, vapt-vupt, já estou voltando. Nós vamos continuar, batendo firme. O esporte ajuda você a enfrentar desafios, dar o melhor de si, se superar. No esporte, todos podem ser vencedores, todos mesmo. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando a prática de esportes paraolímpicos para estudantes brasileiros. Em parceria com as secretarias estaduais, promoverá o maior evento paradesportivo escolar do país. Acesse o site do Atleta na Escola e veja como se inscrever. Ministério da Educação, Governo Federal. O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. Nós estamos voltando aqui com o programa Jogo do Poder. E hoje, para você que está novamente aí ligando a televisão para assistir o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos tendo o privilégio de conversar com essa figura extraordinária do nosso amigo Marlon Guido, que veio falar conosco, ter essa conversa franca sobre corrupção e os acontecimentos que estão levando a população a ter um comportamento muitas vezes até agressivo, né? Houve um temor muito grande de que isso pudesse se repetir durante esse período da Copa. Não é o que nós estamos vendo acontecer, tem pequenos grupos ali, acolá, num estado, no outro. A gente sabe que tem muita gente mascarada, muito bandido misturado no meio, mas a gente percebe que a população ela está envolvida hoje em querer ver os jogos da Copa do Mundo, né? Independente de todos os erros que houveram nesse período, mas
ela quer assistir, quer torcer pelo Brasil e quer que o Brasil chegue a ser novamente campeão, hexacampeão, né, que ganhe as 7 partidas, já ganhou a primeira, mais as próximas 6. E o Marlon Guido, que é nosso convidado de hoje, ele estava falando a respeito das manifestações que estão acontecendo, que a população deseja ter um controle maior. E eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade: os conselhos que estão sendo formados, eles vão estabelecer uma certa rivalidade com o poder constituído, eu diria, com o Congresso, que eles vão fiscalizar mais de perto. Será que não é isso que a população deseja, avançar um pouco mais no processo de fiscalização, de transferência, né, e de transparência da forma como esse dinheiro é aplicado, né? É preciso fiscalizar mais de perto, é preciso saber de verdade e não permitir que esse dinheiro seja desviado da forma como infelizmente vem sendo. Eu tenho uma resposta muito clara, Paulo César e telespectadores, com relação a isso, porque a grande verdade é que talvez o povo deseje, mas não é o que o povo precisa. E, inclusive, falando em conselhos, eu daria um conselho à presidente Dilma, e esse conselho se consiste em, ao invés da criação desses conselhos, vamos fazer funcionar aquilo que já existe, que não funciona. Tá certo? Porque existem órgãos de fiscalização de todas as ordens. Tá? Inclusive, na época do mensalão, que foi colocado que a mídia, que foi quem explodiu o mensalão, no jornal O Globo, que eu sou assinante e tenho até hoje ele guardado, o jornalista colocou, me fugiu agora aqui a memória, o jornalista ele colocou por que os órgãos de fiscalização da presidência, que permeiam a presidência da República, não descobriram isso. E precisou a mídia fazer esse estardalhaço. Então vou trazendo para os dias de hoje, não precisa mais retornar ao assunto, trazendo para os dias de hoje, esses conselhos, eles podem sim funcionar. Eles podem se vir a saciar a população em seu desejo de estar mais à frente dessa fiscalização, dessa participação. Mas se não funcionar os conselhos que já existem, como os tutelares e afins, nós vamos continuar na mesma letargia administrativa. Sabe, Balseado? Não vai ser a solução isso. Eu entendo. Agora, é importante, sabe, Marlon, e os telespectadores precisam entender e muitas vezes nos ajudar até nessa linha de raciocínio. Porque o que ocorre? Eu acho que o orçamento participativo, né, ele é extremamente importante e necessário em qualquer tipo de administração pública. Porque nós temos hoje uma realidade diferente em Campos. Nós saímos de um orçamento de 350 milhões ano para mais de 2 bilhões e 200 milhões. Esse dinheiro, na minha forma de ver, e tenho certeza na forma de ver de muita gente, deveria ser mais discutido com a população a aplicação. Se você vai num bairro, vai num distrito, você tem que ter uma forma de conversar com os moradores e perguntar o que é que você quer que seja feito no seu bairro. É uma creche? É uma escola? É um hospital? Porque dessa forma nós vamos aplicar o dinheiro não com base no desejo do governante, mas com base no desejo de quem é o dono do dinheiro. É a população que vai decidir, através do voto, através da escolha, que tem que ser feito um processo democrático para escolher. Olha, muitas vezes queremos uma creche, e vai lá e o próprio governante constrói uma escola pequena num lugar onde já tem 4 escolas, e as pessoas que precisam de uma creche, as mães, né, para que ela possa deixar seus filhos para ir trabalhar, não tem a creche. Então esse governo participativo é necessário, não só no caso de Campos, mas acredito que em todos os municípios brasileiros, que houvesse uma forma da população ter uma participação mais direta na aplicação do dinheiro público. Você concorda com isso, Marcos? Perfeito, perfeito. Vale lembrar que
existe a que chamam de programação plurianual, que acontece aos finais de ano nas câmaras municipais, onde os munícipes têm a oportunidade de estarem lá e formalmente. Exatamente, né? Participando disso aí. E essa questão é muito bem colocada, a gente trabalha em cima de números, né? Existe um bairro, Campos tem bairros se formando agora, tem novos bairros se formando, a cidade está crescendo, visivelmente a gente pode ver isso. Portanto, para a criação do que quer que seja uma creche, de uma escola, nós precisamos trabalhar em cima de números, é evidente, né? De tantas crianças, a necessidade surge através de uma demanda numérica, né? Então que a prefeitura esteja, o nosso clamor é que a prefeitura esteja atualizada nessa questão. Né? Ela precisa estar andando em consonância àquilo que de fato o povo precisa. Exato. Porque muitas vezes a população tem um desejo. Mas o atendimento à população, ela precisa se dar através de profissionais que estudam a cidade, que mapeiam o município de Campos e têm a detenção das informações. E eu estendo isso aí para a Secretaria de Agricultura, que é a área em que eu atuo, né? Sou um pequeno produtor rural. Perfeito. Busco não aproveitar os recursos da prefeitura, e hoje eu produzo e sou autossuficiente, vamos dizer assim, pois não me abasto, não recorro, né, nem a um trator da prefeitura, porque eu entendo que essas máquinas da prefeitura, e aí eu estou falando agora diretamente da Secretaria de Agricultura, elas devem ser dirigidas, os trabalhos da Secretaria de Agricultura, para o pequenino produtor, aquele produtor que só tem um alquezinho de terra, que precisa tombar para plantar o milhinho dele, entendeu? E muitas vezes não é isso que acontece. Mas por quê? Por conta da falta da detenção desses números. E quando muitas vezes é levado, Paulo César, esse trabalho até o pequeno produtor, ele recebe o atendimento, mas ele não é atendido. Por quê? Porque a produção de alimento, ela tem uma época para acontecer. Né? Existem períodos que isso precisa acontecer. Então, a harmonia que precisa ser criada no atendimento que a prefeitura dá com a necessidade dos produtores é algo que precisa estar em alta harmonia, porque senão a prefeitura vai ajudar fora da época, tá? E aí, quer dizer, vai ser uma ajuda inócua. Perfeito. Você está vendo agora, telespectador, por que nós escolhemos hoje estrear o programa Jogo do Poder com o nosso amigo Marlon Guedo. Né? Ele foi menino de rua, né? Isso é uma verdade, as pessoas conhecem a sua história e hoje é um proprietário rural bem sucedido que toca a sua pequena propriedade sem necessitar de recorrer à municipalidade. Mas o que a gente está falando aqui, e é de forma muito veemente, verdadeira, é que a gente está falando do município, mas não é só o município. Não. Nós temos, por exemplo, a questão do Estado. Nós vamos abordar nos próximos programas também a questão do Estado, porque o Estado também tem que ter essa responsabilidade de procurar junto aos prefeitos, junto aos vereadores e junto à sociedade uma discussão ampla na aplicação dos seus recursos. Porque não adianta vir para cá, para o município de Campos ou os municípios afins aqui, os nossos vizinhos, e começar a fazer determinado tipo de investimento que não é o investimento que a sociedade deseja nesse momento. Isso está errado. O Estado também tem que procurar aplicar os recursos de acordo com aquilo que a população deseja. E a mesma coisa acontece com a União. O governo federal também tem obrigação de aplicar esses recursos, seja na área de educação, seja na área de saúde. E falando na área de saúde, né, eu vou te dizer um negócio. Tem um adendozinho para fazer. É um descalabro, mas pode fechar sua linha de raciocínio, por Isso, favor. Porque eu costumo dissertar, né? Começo, meio e fim. E às vezes a gente aborda alguns temas e fica por finalizar como a questão das manifestações, por exemplo, que nós estávamos comentando. Eu desacordei de muitas formas com que o povo se manifestou em muitos lugares, né, de muitas maneiras, até aquelas manifestações que eram ordeiras.
vamos dizer assim, porque elas não tinham objetivo. E isso quem está falando exatamente sou eu, que fui às ruas pesquisar sobre isso e conversar com os líderes das manifestações, que em Campos, por exemplo, por hora, não sabiam nem por que rua percorrer. Havia desentendimento, inclusive, da rota que se pegaria, quanto mais das pautas que eles tinham reivindicatórias. Então, algo desorganizado dessa forma tende a menosprezar o próprio movimento. E eu comparo isso com manifestação de professores, por exemplo, onde eles permitem que partidários se insiram ali com bandeiras de partido. Tá? Os professores, por si, não precisam disso. Os professores não precisam do apoio de partido ou de multidão para poder dizer que é uma manifestação, vamos dizer assim, respeitosa. Não precisa. O professor, por si só, é um ser respeitado já na sua essência. Ele é um professor. É lógico, né? É verdade. Então esses movimentos, quando acontecem, Paulo César, e os partidários se infiltram ali para poder obter uma visibilidade, uma visualização maior, tende a denegrir a manifestação, que por hora, além de ordeira, é objetiva. E eu quero dizer a você e aos telespectadores que eu entendo perfeitamente que se o Brasil não for campeão dessa Copa, você sabe que a expectativa é que o estado do Rio de Janeiro, pelo menos, e São Paulo, ele seja depredado. Eu não sei qual é a sua expectativa, a minha é essa. Se o Brasil não for campeão, eu tenho certeza que o que vai acontecer é uma onda de vandalismo tão grande que o preço disso vai dobrar a dívida do estado do Rio de Janeiro hoje, que se encontra na cifra de 80 bilhões de reais. Muito bem. Calma lá. O que nós temos aqui que colocar também, Paulo César? Que a minha crença é que mesmo que o Brasil seja campeão, muitas depredações vão acontecer, porque quem está na rua depredando não está reivindicando nada. Ele quer depredar. Ele quer criar o motim. Não importa o motivo. Se o Brasil ganhar, ele vai tocar a pedra nas agências bancárias da mesma forma, assim como se não ganhar. Então isso aí a gente precisa estar bem atento com os objetivos das manifestações, porque muitas delas são motivadas partidariamente. Existem líderes, tá, que estão já preparados para usar disso, para fazer um palco político, e eu preciso estar muito atento que você, como um grande profissional da política, que eu considero hoje, também esteja, e todos que estão nos escutando agora precisam estar. O quê? Identificando as motivações das manifestações, porque muitas delas aparentam ter um objetivo muito franco e dinâmico, mas por trás dos bastidores, que é justamente um dos objetivos principais desse programa, que é desmistificar aquilo que está no que no direito nós chamamos de mens lege, aquilo que está nas entrelinhas da lei, aquilo que você lê, mas não entende. Tem muita gente que fala, mas não diz. Então vamos atentar a isso, Paulo César, porque muita coisa acontece com o dedo. Assim como diziam que Garotinho que estava motivando aquelas manifestações no Rio de Janeiro. Foi bom você ter colocado esse assunto. Né? Porque eu gostaria de perguntar a você se você acha realmente que era o Garotinho que tinha, vamos dizer assim, um certo controle de grupos ali para que pudessem, vou dar um exemplo específico, né? O ataque na rua do governador, no apartamento do governador, que parecia assim uma coisa muito dirigida. E você falou que havia partidos infiltrados, lideranças infiltradas. Você acha que o Garotinho, por exemplo, estava envolvido nesse assunto? Olha, o início dessa manifestação toda, ela começou com os bombeiros, né? Foi uma revolta, vamos dizer assim, dessa classe, que se existem níveis de homens no país, eu acho que os bombeiros são um nível acima, porque são homens que dão a sua própria vida para salvar a vida de outrem. Isso literalmente. Os nossos policiais militares hoje estão achincalhados, que é uma classe que eu tenho total admiração pelos bons policiais, é claro, né? Os que honram a farda, e a corporação, ela não precisa, é uma instituição nobre, né? Nascida em 1809, ela não pode perder a sua nobreza por conta de uma meia dúzia de sem caráter. Portanto, mas vamos falar de Garotinho. Vou te responder. Porque você é ótimo, maravilhoso, mas não respondeu o assunto do Garotinho. Eu não acho, Paulo César, de coração, eu não acho, não tive nenhuma informação a respeito
E não quero acreditar que o Antony Garotinho, com a trajetória política que ele tem e com a ascensão política que aparentemente ele vem trajando, eu não quero acreditar que ele se rebaixaria a tal nível. Tá? Eu acho que ele tem focos mais importantes a dar ênfase, como o governo que ele pretende pleitear, é o que parece. Ele é um deputado, ele esteve na defesa dos royalties nossos muito assiduamente, eu lembro, assisti, e eu acho que seria para ele uma perda de tempo e algo que lá na frente, os desdobramentos disso aí, poderia vir a explodir e ser público e notório que essa participação dele tivesse acontecido. Então eu não acredito. Você acha que acredita que tem alguns partidos... Você poderia, por exemplo, dar uma ideia de um partido que poderia estar envolvido dentro dessas manifestações? Porque me parece que ela surgiu de forma muito espontânea. Né? Você mesmo colocou que você foi às ruas, conversou com as lideranças e que as lideranças não sabiam nem que caminho, por onde iriam. Né, que era uma coisa muito ingênua, né, uma coisa desorganizada até pela própria iniciativa. Né? Então eu gostaria de perguntar a você rapidamente, porque nós estamos terminando o programa de hoje, né? E infelizmente... O pessoal deve estar falando... Poxa, mas nós voltamos, entendeu? Vamos voltar com outro tema, temas importantes, verdadeiros, e vamos trazer para você, telespectador, toda a verdade que acontece nos bastidores da política, seja no município, seja no estado, no país, doe a quem doer. Fala para nós. Pergunta? A pergunta é se você acha que tem partidos, quais partidos que estão envolvidos nisso. Sim, os partidos de esquerda, que comportam muitos dos chamados ativistas, né? Por exemplo. E muitas vezes eles não... O pessoal... Pois não. É um partido que... O PT também? O PT, na verdade, ele se divide em vários partidos, né? É por conta disso que talvez não haja uma sinergia entre eles. Só no Rio são 4 ou mais PTs. Então eu creio sim, Paulo César, que alguns partidos como esses tenham sido influenciadores de muitas dessas manifestações. Perfeitamente. Sim. Nós vamos voltar na semana que vem, nós vamos estar enfocando a questão da saúde, tá certo? Mas eu queria dar um tempinho para as suas despedidas. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer de coração pela oportunidade e pelo prestígio que você me deu estreando o seu programa comigo. Quero agradecer a todos que foram agraciados com as informações que aqui obtiveram com a gente e prometer que nos próximos programas a coisa vai esquentar e muito e as informações de relevância virão a balde. Olha, lamento muito, né, de quem... não gostou, entendeu? Porque aqui nós vamos fazer um programa dessa forma. A verdade doe a quem doer. É o jogo do poder. É o que acontece nos labirintos, muitas vezes nos corredores, e que ninguém quer que se fale. Nós vamos voltar. Muito obrigado pela sua audiência, viu?